O primeiro-ministro da Saúde de Moçambique Independente propõe 3 encontros para resolver a atual situação do país. Uma conferência nacional abrangente antes da deliberação do Conselho Constitucional, seguida de uma reunião de quadros da Frelimo e, por fim, um congresso extraordinário. Nesta quinta-feira, Hélder Martins reagiu à atual crise político-social que o país vive, apontando a Frelimo como culpada da situação. Através de uma carta aberta à direção do partido Frelimo, o antigo ministro da Saúde, Hélder Martins, mostrou-se preocupado com a atual situação social, econômica e política que o país vive, a qual considera desastrosa, e chama a atenção de que não se pode culpar a oposição da situação que o país está a viver. A preocupante situação dos jovens constitui preocupação de toda a sociedade. As estatísticas oficiais indicam que dos 500 mil jovens que em cada um dos últimos 3 anos chegaram aos 18 anos de idade, só cerca de 5 a 7% conseguiram um emprego no setor formal da economia. Isto está a criar um exército de desempregados, onde os terroristas do norte do país, mas igualmente os nossos adversários políticos, recrutam livre e facilmente. Segundo o político, constituem também desafios a fome, a insegurança alimentar e a miséria, cujas percentagens tenderam a subir nos últimos anos. A falta de habitação, a fraca qualidade dos cuidados de saúde prestados pelo Serviço Nacional de Saúde, o estado caótico em que se encontra o nosso Sistema Nacional de Educação, a precariedade e insegurança do transporte público, tudo isto é justamente atribuído pelo povo à ineficiência e incompetência do governo do nosso partido. Martins diz que a Frelimo enfrenta uma crise existencial inegável, já antiga. Por isso, urge combater os oportunistas infiltrados e há uma razão para isso. Ao nível do partido, a falta de requisitos para a admissão de membros e a falta de definição de perfis para candidatos a dirigentes do partido resultou num processo lento, mas gradual, de infiltração no partido por todo o tipo de oportunistas, meros negociantes, gente que vê na política um meio de enriquecimento com os bens públicos e com o suor do povo, alguns dos quais chegando ardilosamente a tomar postos nos órgãos e na direção do partido. A par disto, e talvez como consequência, foram-se abandonando os critérios éticos nas fontes de financiamento do partido, aceitando-se dinheiro de fontes ilícitas e que mafiosos sejam tratados com respeito só porque financiam o partido. A propósito das manifestações pós-eleitorais, Martins diz que é preciso reconhecer que houve irregularidades gravíssimas nestas e nas eleições autárquicas do ano passado, com intenção clara de beneficiar o partido no poder, tendo como promotores a CNE, o STAI e o Conselho Constitucional. Essa fraude eleitoral é a causa de toda a instabilidade sociopolítica que se seguiu e se mantém nas principais cidades do país, e ela veio expor uma percepção popular extremamente preocupante de que a Frelimo abandonou o povo, e é necessário não confundir causas com consequências. A agitação social que vivemos atualmente no nosso país é causada pela fraude eleitoral, e tentar atacar as consequências sem ir à raiz do problema, a verdadeira causa é política de avestruz, mas não resolve nenhum problema. Condena a resposta violenta da polícia às manifestações, por entender se tratar de uma violação constitucional, e revela desprezo pela vida humana. Dirigindo-se ao presidente do partido, Filipe Nunes, e ao secretário-geral interino, Daniel Chapo, propôs medidas mínimas e urgentes para resgatar a confiança do povo. Realização muito urgente de uma conferência nacional abrangente para análise da situação e para que, através do diálogo e conversações francas e honestas, se chegue a consensos políticos que possam trazer a paz e o desenvolvimento social e econômico ao nosso país. Essa conferência nacional abrangente tem um caráter de extrema urgência e não deve esperar pelo veredito do Conselho Constitucional, que já demonstrou a sua incapacidade para considerar o impacto social, econômico e político das suas decisões na vida nacional. Nenhuma lei prevê um prazo para a deliberação do Conselho Constitucional, pelo que este deve esperar pelos resultados do Consenso Nacional alargado antes de tomar qualquer decisão.
Neste encontro, de acordo com o proponente, devem participar os candidatos presidenciais, representantes de todas as partes interessadas, nomeadamente todos os partidos políticos, organizações da sociedade civil, todas as ordens e associações profissionais, associações de jovens e de mulheres, confissões religiosas, universidades, associações de caráter cultural, científico e desportivo, e para ela devem ser convidados observadores internacionais. Já para o partido, Hélder Martins propõe a realização urgente da Conferência Nacional de Quadros para, entre outros, reorganizar o partido, definir os critérios de purificação das fileiras, bem como a organização